Vivo agora na internet, Facebook, Instagram ao vivo. Se você está aqui hoje, tenha um bom dia, que Deus te abençoe grandemente, independente da sua religião. A gente está aqui para falar uma palavra de Deus para você hoje. Meu nome é Genice Leite, eu estou falando da Rádio Belém FM, essa rádio que é dentro da Assembleia de Deus Belém do Pará, aqui no bairro Ipiranga, São José. Te faço um convite para você vir conhecer nossa igreja, para você não ser apenas um participante, mas um pertencente dessa igreja abençoada. Amados, vocês estão aqui ouvindo, né, a rádio ATT, esse programa ATT é um programa que fala primeiro de aprendizado, transformação e transbordo. Nosso objetivo aqui é te orientar, né, e aprender junto com vocês. Então, eu aprendo, eu me transformo e eu transbordo. E aí eu quero passar a transbordar e a falar com vocês. Então, a gente aprende, vocês vão aprender, né? Eu, na verdade, tenho aprendido muito com vocês. Depois a gente se transforma quem somos e depois a gente transborda nas pessoas, na vida das pessoas. Bom dia, Flávio. Quanta honra ter você novamente aqui comigo. Deus te abençoe, abençoe a tua família, teu ministério, as coisas desse mistério que vai ser o seu ministério. Oh, Senhor, eu creio em nome de Jesus. Nós estamos, amados, num projeto aí de 21 dias no monte, pedindo muitas coisas para Deus. Se quiserem pedir oração, e peça oração aí, vão lá no meu inbox, peça oração, eu levo ao monte. Nós estamos pessoal aí, uma campanha, todos os dias ao monte. Alguém vai escutar, o que é isso, Janice? Então, Jesus ia ao monte, né? Ele se separava um pouco para falar mais intimamente com o nosso Senhor. E é muito gostoso essa conexão com a natureza, né? O monte é um lugar... O monte é o que, Genice? O monte é um morro. Um morro separado da poluição sonora. É um lugar bonito, é um lugar que está sempre muito bem cuidado. Os cristãos que vão lá sempre cuidam muito daquele lugar. A gente cuida para não sujar, cuida inclusive para limpar, manter limpo. É um lugar abençoado, é um lugar que tem uma luz, é um lugar que a gente chega lá e não quer voltar. É o que eu tenho sentido. Eu chego lá e às vezes eu penso, só que outro dia eu tenho que estar aqui com vocês, onde a gente teve o culto e depois do culto a gente subiu ao monte e eu não queria descer de lá. É muito bom estar no monte, é muito bom aquele caminho até o monte, onde a minha filha foi comigo, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Deus tem feito coisas lindas na minha vida. Dito isto, vocês vão mandar aí pra mim, só tô eu e a Flávia hoje aqui, por enquanto, né, Flávia, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que vai ter um dia que vai ter muitas pessoas escutando, e não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. Não tem um dia que eu não pense que alguém poderia, e eu lembro na minha cabeça, essa pessoa poderia escutar, né? Além de mim, porque eu estudo, eu gosto, tenho pedido para Deus abrir minha cabeça, na minha mente, né? Para que eu consiga interiorizar, transformar e transbordar na vida das pessoas. A gente só consegue passar para as pessoas aquilo que a gente tem muito dentro da gente, né? Eu creio que é assim. Então, porque eu creio na verdade, né? Então, a gente imagina passar para os outros aquilo que está dentro da gente, né? E aí a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu coração está cheio da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por toda essa mudança. Vamos lá então? 7h42, vamos lá. Nós estamos aqui nessa jornada, né, de exposição do livro de Efésios. Estamos nessa jornada de exposição de livros de Efésios. A gente já fez aqui, deixa eu aumentar aqui que tá baixo. Tá baixo, acho que é o meu microfone que tá longe. Tá. Então, vamos lá. Hoje a gente começou, meu Deus, a gente não sai do capítulo 1 e tá tudo bem pra mim, porque eu preciso entender isso, eu preciso mostrar para isso para vocês, e tá tudo certo se demora ou não demora. Afinal, o tempo é nosso, né? O tempo é nosso, né? O tempo Deus nos deu, que a gente saiba usar com sabedoria. Poderíamos estar fazendo outra coisa, estamos aqui lendo a palavra de Deus. Puxa lá a sua Bíblia, Flávia, vamos lá. Então, nós estamos falando dessa carta, né, que Paulo fez a Efésios, né? Paulo estava preso lá em Roma por conta, né, de primeiro intitular um outro rei que não era César, né, e também falar da salvação para aqueles que não eram judeus. Então ele foi preso por conta disso e ele soube, né? Éfeso era bem distante na Ásia, né? Distante de onde estava
Paulo preso, mas ele soube que o povo dele, o povo de Éfeso, né, que foi um lugar onde ele abriu uma das igrejas, estava muito ansioso e angustiado por aquilo que estava acontecendo com ele, né? Imagine, para essa notícia chegar até ele, não tinha WhatsApp, né? Então era uma longa caminhada de quem levou a notícia. E aí ele escreveu uma carta para apaziguar o coração daquele povo, né? Então ele fala nessa carta, né, para dizer que tudo isso que estava acontecendo com ele era um propósito de Deus, porque tudo que existe nessa terra já foi escrito por Deus antes da fundação de todos os tempos. A gente viu isso no início, né? A gente viu: bendito, ó Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então aqui ele já começa a dizer, né, que tudo que está acontecendo ontem, né, lá naquele tempo, hoje, que irá acontecer conosco, já foi escrito por Deus. Já foi escrito por Deus. E as pessoas perguntam: Janice, mas se já foi escrito por Deus, por que tem desigualdade? Por que tem uma cor, um tem, outro não tem? Por que tem essas coisas todas que estão acontecendo na natureza, fogo, né? Muita coisa acontecendo. É porque Deus escreveu um plano perfeito, criou uma criatura perfeita que somos nós. Mas ele deu o livre-arbítrio e a gente começou a inventar histórias. E a gente começou a ouvir vozes que não eram de Deus. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele tenta resgatar a voz de Deus. Ele tenta mostrar para Éfeso, e a gente vai ver nessa carta que é maravilhosa, é uma carta que começa com a primeira parte mais teológica, mais criando os conceitos, e depois dizendo o que você tem que fazer para acessar então esse mundo perfeito, né, que Deus criou. Ele criou perfeito, quem estragou fomos nós temos o livre-arbítrio, ele não fez da gente robozinhos, né? Ele disse: vocês são meus filhos amados, mas eu te dou o direito de escolha, né? O que tu vai fazer no dia de hoje, o que tu vai fazer com aquilo que tu soube, qual é o tipo de reação que tu vai ter a partir daquilo que você está lendo, fazendo, né? O que você vai fazer a partir disso. Então, por isso que esse mundo é assim, né? Então, e a gente vai falar, né, como nossa missão aqui é falar da Bíblia, né? E junto nesse mundo aqui que Deus criou todos, né? Fez antes da criação de tudo, criou a nós antes da criação de tudo, criou o mundo e depois ele expulsou lá do céu, né, um pelotão de anjos que caíram, anjos caídos, que eram anjos vaidosos e que são as potestades, né, anjos do mal, aí Satanás, a sua tropa chegou, né, 1/3 dos anjos caíram. Então a gente caiu, a gente está nesse mundo que é jaz do maligno, como a gente escuta, né, e ouve falar muito, e que está na Bíblia também. Então é por isso que a gente precisa estar sempre recorrendo à Bíblia para a gente poder organizar nossas ideias e andar de forma adequada, né, e não se misturar ao mundo, que é isso, de se me misturar ao mundo. A gente não faz parte disso tudo que está acontecendo, essa loucura toda, né? Os princípios não são mais falados, família não tem mais valor. Já perceberam isso? Que a família está desvalorizada? Todas as vezes que se derrubou um reino, começou pela família. Começou tirando do homem a masculinidade dele e o poderio sobre a família. Então, começa-se a misturar os papéis. Mulher quer ser o homem da casa, o homem quer ser a mulher, quer ficar em casa, né? O homem não quer mais ser provedor, acaba querendo ser filho da mãe, da esposa, e existe um monte de coisas e princípios estão sendo misturados, e aí começa uma desordem. Deus não é esse Deus de desordem. Lá no princípio, em Gênesis, ele fala, ele criou o mundo em 7 dias, né? 6 dias, 7 descansou, e aí ele poderia ter feito assim, e criado o mundo, tudo, né, criado a água, separado as águas, feito os animais, feito o homem. Ele poderia ter feito num único momento, mas ele criou em etapas, para mostrar que tem uma ordem a ser cumprida. Esse Deus é Deus da ordem, da ordenância, não gosta da bagunça, e aí precisamos estar de olho nas escrituras para não esquecermos isso, né. Moisés fez isso, né, com as 5 primeiras cartas da Bíblia, aonde ele teve que, por inspiração de Deus,
relembrar o povo que ficou 400 anos em cativeiro no Egito, né, de como era esse Deus maravilhoso, porque esse povo foi para o Egito e se perdeu lá, né? E se perdeu nas culturas, né? Na idolatria, na promiscuidade, desde aquele tempo lá, então, porque está todo mundo perdido nesse mundo, as coisas estão misturadas. E aí eu volto aqui na carta de Efésios, porque Paulo foi o grande evangelista dessa Bíblia aqui, né? Pós a vinda do nosso Senhor Jesus, a vinda e a ascensão dele. Então Paulo, ele escreveu, né, quase 70% do evangelho, né? Então ele foi um grande evangelista, ele fez coisas lindas. Então a gente precisa olhar para aquilo que está certo. Quando a gente tem uma dúvida, pergunta para a Bíblia, pergunta para Deus: Senhor Deus, será que o que eu estou fazendo está certo? A gente tem tantas dúvidas. Quando a gente começa a ser mais íntimo da palavra de Deus, a gente vê que essas dúvidas se acabam, assim, é reto, o caminho é reto, tudo que sai do caminho está fora do caminho, e aí é uma escolha da gente estar fora do caminho. Estando fora do caminho, eu vou receber minhas bênçãos ou não? O cego de Jericó foi curado no momento Jesus falou, ele dizia: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, né? E Jesus queria saber quem era, e ele chamou esse cego que estava ao lado do caminho, para dentro do caminho. Por que ele fez isso? Porque ele só vai operar os milagres no caminho, é no caminho. Então precisamos estar sempre com os olhos atentos ao caminho. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. A gente vai ver isso hoje. A gente vai primeiro vigiar e orar. Vigiar é abre os seus olhos, porque nós temos uma mente enganosa, um coração enganoso. O coração é a mente, nós temos um coração enganoso. Então a gente acha que está certo e a gente não está certo. Então primeiro, vigiai quê? O que eu tenho que olhar, Janice? É você, confere as tuas ações, os teus resultados, né? O que está fazendo, se arrependa. A gente não é perfeito, longe de sermos perfeitos. Eu acho que nunca chegaremos a ser, mesmo que a gente tente buscar a salvação todos os dias, em todos os momentos do nosso dia. A gente é naturalmente pecaminoso, né? E essa é a herança de Adão, né, pra gente. Então a gente pode sempre ser melhor, todos os dias, buscando aquele nosso Senhor Jesus. E essa carta, gente, de Efésios é algo super poderoso. Nós vamos ver, inclusive, que ela tem armas de poder, armas para você lidar com esse mundo pecaminoso. E a gente vai revestir-se dessas armas. Mas vamos continuar aqui para a gente chegar até lá, né? Senão eu falo e a gente não chega até onde precisa chegar. Então, nós lemos essa primeira parte, aonde Paulo, né, fala aqui da criação dos tempos, que Deus, primeiro ele fala, né, Deus nos elegeu, depois nos predestinou a ser filhos amados em Cristo Jesus. A gente já falou bastante sobre isso. Quem não acompanhou, vai lá, olha as outras lives, né? Então ele começa uma oração no 15, é a partir daqui que a gente vai falar. Então no 15 ele diz, vamos lá ler, primeiro Efésios 1, 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre oração, tá? O que Paulo está nos ensinando aqui? Que muito embora ele já tenha falado que Deus nos escolheu, nos predestinou, é que ele está falando no poder e na necessidade de oração. E eu vou abrir um lequezinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a oração, porque o objetivo aqui é ensinar, né? Onde ensinou bastante sobre o Espírito Santo, os dons espirituais e os frutos do Espírito, para a gente não misturar as coisas. Agora a gente vai falar um pouquinho da oração, né? Então Deus, né, lá a gente viu no começo, ele nos escolheu, nos predestinou, mas mesmo Paulo crendo nessa verdade que eu estou falando para vocês, mesmo ele crendo nessa verdade que eu estou falando para vocês, ele diz, tem que orar, e eu oro, eu estou orando por vocês, mesmo sabendo que vocês, né, que entre vocês, ouvindo a fé que há entre os, ele fala que mesmo sabendo que o povo estava em fé, mesmo sabendo que esse povo estava em fé, eu preciso tirar um eco aqui, mesmo sabendo que esse povo estava em fé e tinha muito amor para com todos os santos, todos aqueles que eram separados da igreja, ele disse, eu não paro de cessar de orar, eu não cesso de orar por vocês, eu nunca deixo vocês fora da minha oração.
E isso Paulo está nos ensinando, né, que os planos de Deus são ouvidos, os planos que Deus tem e aqueles que nós temos também são ouvidos, né? Os nossos planos são ouvidos através da oração. Isso nos ensina que Deus, em sua sabedoria, executa seus planos através da oração do seu povo. Ao orarmos, Deus responde e cumpre tudo aquilo que planejou. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente busca Ele, a gente busca ao Senhor. Temos que estar próximos do nosso Senhor. E aí Paulo aqui nos mostra, ele mostra 5 situações por que a gente deve orar sempre. Eu quero falar um pouquinho, não está dentro disso aqui, mas eu preciso falar sobre o poder da oração. Oração é uma ordem de Deus. Lá no Antigo Testamento, né, lá em Isaías 56:7, tinha um templo que era chamado casa de oração. Lá no Antigo Testamento já, né, tinha a casa de oração. E aí Isaías 56:7 diz: porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, porque já sabia, né, do poder da oração e do quanto se precisava orar, estar mais próximo ao nosso Senhor. E Salmos, né, o livro de Salmos é um livro que tem muitas orações. Davi escreveu muitas orações nesse salmo. Jesus Cristo nos ensinou a orar sem cessar. Em Lucas 18:1 diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca se desfalecer, né? Também lá em Mateus 7 nos diz: pede, eu adoro essa passagem, Mateus 7, de 7 a 11, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á essa porta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á essa porta. Então, o que está dizendo aqui? A Bíblia é uma ordenância, é por onde eu devo saber. Mas Deus conhece os desejos do meu coração. Ele conhece. Eu já fui prova de que teve épocas que eu ainda não entendia muito das coisas, e ainda assim Deus escutava o desejo do meu coração. Mas nós precisamos estar pedindo, intercedendo, clamando: Senhor. Isso não precisa a gente estar o dia inteiro de joelho. Nós temos que ser levar o dia em oração o tempo todo. Às vezes a gente fica o dia inteiro pensando em besteira, escutando besteira. Então que a gente comece a passar o dia em oração, orar o tempo todo. O que é? Estar ligado ao céu. A gente falou lá em Provérbios, né, como é que é a mente do sábio. A mente do sábio é uma mente que ela é ligada com o céu, com essa sabedoria que é vertical. A mente do sábio faz com que ele tenha a boca comedida, ele só fale o necessário, que ele tenha o espírito sereno, tenha domínio próprio. Então, aqui está falando, começa a pedir: Senhor, me traz a clareza, isso que eu ainda não sei. A gente vai aprender sobre oração, vai ter muita coisa boa. Deixa eu passar, senão eu não vou nem conseguir dizer tudo que eu tenho para falar aqui, meu Jesus. Então, orar é uma ordenância de Deus. Está dizendo: pede e vai se dar a partir do teu pedido. Com oração nós vencemos os inimigos da alma. E quem são os inimigos da alma? Satanás e a nossa própria carne. Primeiro, a nossa própria carne. A gente não fica lá lidando com a nossa própria carne o tempo todo, com os desejos da carne. Está lá em Gálatas. Lá em Gálatas fala, né, os desejos da carne, né, prostituição, gula, iras, vários desejos da nossa carne, né, que a gente tem que ter esse cuidado, né. Então, assim, a Bíblia é um manual de instrução. E qual é a instrução que estamos seguindo? Então, nós precisamos, e aqui fala, em Mateus 26:41, Jesus também ensinou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós, né, primeiro de tudo, precisamos vigiar a nós. E Satanás, Jesus alertou a Pedro que Satanás o havia pedido para cirandá-lo. Olha em Lucas 22, o que está dizendo? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quanto te converteres, fortaleças os teus irmãos. Então, olha só o que está dizendo nessa passagem de Lucas, né? Deus está intercedendo, está fazendo uma oração de intercessão, porque o mundo natural, amados, ele é legal como o mundo espiritual. A gente tem que entender isso. E as leis espirituais do nosso Senhor, de Deus, ele cumpre o tempo todo. Então, quando não se cumpre uma lei, Satanás está ali esperando para cobrar o pedágio.
E Deus, com a sua permissão que Satanás age na nossa vida. Então, por quê? Porque Deus é justo, tem a balança da equidade, então nós precisamos entender, né? E aí está dizendo, Jesus está intercedendo. Jesus está dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou. O que ele reclamou? Nem vou entrar muito nisso, que é outra história. Mas reclamou e disse assim, olha, Simão fez algo errado, quero cobrar o pedágio, tenho direito, é assim que é a lei aqui, a lei celestial. E aí, aqui está dizendo que Jesus clamou, porém eu roguei por ti, eu orei, eu peticionei a teu favor. Jesus é quem vai peticionar para nós, é para ele que a gente tem que pedir. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que ele não esmoreça na fé dele, né? E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, transborde na vida deles. É isso que Jesus está dizendo. Ai, como a palavra de Deus é linda, vocês não acham lindo? Meu Deus, eu até me emociono. Amados, a oração é uma arma espiritual e poderosa, recomendada por Paulo ao falar na armadura de Deus, que a gente vai ver logo depois, né? Efésios 6, é pela oração que somos fortalecidos para resistir ao mal, superar as nossas fraquezas. A nossa primeira luta é conosco mesmo, depois é com os principados e potestades, não é com o vizinho, não é com o irmão da igreja, não é com o pastor, não é com a vizinha, não é com ninguém disso, família. Não, gente, é conosco. Primeiro é conosco, vigiarmos. Nós precisamos nos vigiar o tempo todo e depois olhar para o mundo que está aí fora, né? Terceiro, pela oração somos cheias do Espírito Santo. Ontem nós falamos muito, eu adorei falar sobre o Espírito Santo, li de novo, eu adoro o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem aqui agora, ele está comigo, na verdade, chama ele aí para ti também. Paulo exorta, enche-vos do Espírito, Efésios 5. Jesus também afirma, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem, pede, amados, pede, Lucas 11, né, fala. Então, pela oração, somos cheios, Senhor, é super simples a gente orar pedindo, é orar falando com teu amigo. Olha só, tu bate na porta, vai lá e pede sei lá, nossa, acho que eu nunca fiz isso depois que eu vim morar em Florianópolis. Mas vai lá e bate, precisa de um copo de azeite ou um copo de trigo. Você vai lá, bate e pede um copo de trigo. Assim é com Deus na oração. Senhor, eu preciso disso. Senhor, abre meus olhos para que eu possa enxergar o que eu preciso enxergar. Senhor, abre meu coração, que é a minha mente, para que entre essas palavras. Só pedir, gente. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada místico. É tudo muito simples. A gente que fica enchendo, né, de coisas desnecessárias. Embora todo crente tenha o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, olha só o que está falando aqui. Embora todo crente, todo aquele que aceitou Jesus, ele tem, né, a gente tem aqui tem algumas doutrinas que mudam um pouco, mas o que se resulta é que todo crente tem o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é uma experiência contínua que ocorre quando buscamos a Deus em oração. Em Atos 4, vemos que a igreja, ao orar, foi cheia do Espírito Santo e recebeu poder para testemunhar. Por que devemos orar? Quarto ponto. Pela oração fazemos... Oi, Florinha! Pela oração fazemos o bem ao próximo. Samuel, aqui uma oração intercessora. Samuel fala, longe de mim, olha a ordenança que ele está seguindo aqui, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha o que Samuel está nos ensinando, o profeta Samuel, 1 Samuel 12, 23, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Uma oração intercessora, precisamos, amados, a oração intercessora é uma fonte, é uma forma de abençoar os outros. Deus promete glorificar seu nome, salvar pecadores, resolver problemas e avançar seu reino em resposta à oração do seu povo. Então nós precisamos orar sem cessar, o tempo todo com a cabeça no céu. Quando deixamos de orar, negamos bênção aos outros e perdemos a oportunidade de sermos instrumento da glória de Deus. E aí, tu já acordou? Já fez isso alguma vez? Eu faço, de vez em quando eu faço, nem todos os dias, às vezes eu me esqueço de fazer. Mas eu digo, Espírito Santo de Deus, o que nós temos que fazer hoje? Quem é a pessoa que você vai me apresentar? Eu trato assim, eu tenho a cabeça meio de criança, assim, eu gosto de ser assim. Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer hoje? Me chama aí, não me deixa de fora, eu quero fazer junto contigo.
Então faz isso, né? Não perca a oportunidade de ser instrumentos, somos instrumentos da glória de Deus. E se a gente deixar de orar, o quinto ponto, né, por que devemos orar? Deixar de orar é a omissão. Quando negligenciamos a oração, cometemos uma falta grave. Damos um mau exemplo à nossa família. Primeiro temos que ser exemplo para aquele que temos em casa, nossos filhos, motivamos as pessoas, né? E também a gente sobrecarrega aqueles que oram, né? Eu preciso orar pela minha vida e pelos meus amigos, pela minha parentela. Se eu deixo de orar, né, as pessoas... Sempre vai ter alguém orando, né? Se estamos num meio cristão, sempre vai ter orando. Então alguém precisamos dividir esse instrumento que é a oração nos crentes todos que estamos aqui. Então nós precisamos orar para não perder essa oportunidade de contribuir para o avivamento da igreja, das pessoas, né? Desse mundo espiritual, a expansão da igreja. Paulo nos exorta, eu não paro de orar por vocês. Ele está falando aqui, ó. Aí a gente vai voltar agora ao Efésios, né? Eu não paro de orar por vocês. Efésios 1,16. Então que a gente possa seguir esse exemplo de Paulo, né? E aí, tá, Janice, mas eu não sei como fazer isso. Como que nós vamos começar a orar? Primeiro você tem que reconhecer, Senhor, eu não estou fazendo isso que o Senhor mandou. Isso aí é um ordenamento, então eu estou errando. Eu não estou fazendo todos os dias, eu estou errando. Então já primeiro peço perdão, já se reconcilio, né? E já reconheça seu erro, peça perdão, já se corrige, já tá tudo certo. Next, vamos pro próximo. Reconhecendo que você, né, que está negligenciando a oração, o que você tem que fazer? Remova os obstáculos. E às vezes os obstáculos de você orar é a falta da leitura bíblica, né? A leitura da palavra, ela desperta o desejo de buscar a Deus. Quanto mais a gente se enche com essa palavra, olha só. Se eu começo a escutar, eu estava agora numa maratona de série com a Sofia. Glória a Deus que tem mais 3 capítulos, porque a gente fica viciado nessas coisas do mundo. Então a gente tem que vigiar. Então, se eu fico o tempo todo assistindo uma série, eu percebi isso muito claro agora nos últimos dias. Eu fico com vontade do quê? De assistir o próximo capítulo. Eu tô com vontade. Eu, Janice, hoje, que é o dia 10, tô com vontade de assistir o próximo capítulo da série que eu tô assistindo. A série lá é uma série de governo americano, bacana, não tem nada de promiscuidade, mas é uma série, é um tempo que eu perco fazendo uma coisa do mundo. Ah, mas eu não posso fazer? Claro que eu posso fazer, tanto que eu estou fazendo. Mas o que a gente não pode é ficar com essas coisas, porque tudo aquilo que está muito próximo da gente, ou que a gente está se alimentando, é o que vai alimentando quem somos e nossa cabeça. Então eu estou perdendo não só aquela hora da série, às vezes assistimos 2 capítulos, mas eu estou perdendo um tempo posterior porque ficou aquilo na minha cabeça. Então, do que a gente está se enchendo, a gente está enchendo a nossa cabeça e o nosso dia. Então, o que a gente precisa? Ai, caiu na rádio. Só um minutinho. E a internet, pelo jeito. Sim, senhora, a internet. Vamos ver. Continuar falando, deixa que reinicie aqui. Vamos aqui. Então, o que sério, né? Então, assim, ó, a leitura bíblica vai fazer com que a gente vá nos enchendo disso que a gente tem aqui, e também tira o nosso, né, ela vai tirar o nosso desânimo, né? A leitura bíblica vai nos lembrar que Deus sempre ouve e responde de acordo com a nossa vontade, de pedir isso para Ele, né? Outra coisa, às vezes as pessoas falam também, mas eu sou tão pequena, mas eu não sei orar. Gente, essa falsa humildade também não é de Deus. Deus ama todos, não precisa você ter uma palavra como um pastor. Voltou, vamos só ligar aqui de novo, né? Não precisa ser um pastor cheio. Ontem eu escutando, eu tenho um amigo esposo da Flora que está aqui. Aí como ele fala bem, meu Deus, ele tem o dom da palavra, ele estava lá no monte, ele falava alto, que unção tem aquele homem, pastor Fernando, que Deus abençoe. Flora, manda para ele esse salve aí. Então não precisamos ser como o pastor Fernando lá no monte, que tem a palavra, não sei de onde que sai tanta coisa, meu Deus, eu quero ser que nem ele, que nem essas pessoas que têm essa fluidez, mas porque ele está cheio. E depois, ele no meio da oração dele, ele recitou o Salmo 91 inteiro, e recitou, e também falou do Salmo 100, depois ele falou do Salmo 1, e esse homem está com a Bíblia na cabeça dele porque ele lê. Simples assim, porque ele lê. Então, né, se a gente, como é que eu faço para orar? Leia mais a Bíblia, vai te trazer mais coisas daquilo que está dentro, vai saindo, vai florescendo, né?
E esse hábito tem que ser diário, porque tudo aquilo que a gente faz continuamente se torna um hábito. Um hábito, 21 dias, diz a ciência, com 21 dias você adquire um novo hábito. Adquire um novo hábito de orar pela tua casa, pela tua família. Faz isso no trânsito, no trabalho, quando tá lavando a louça, cuidando do filho. Faz isso, né? A oração deve ser constante, né? A gente tem que fazer isso em todas as circunstâncias. E a gente deve também orar com propósito. Apresente a tua família, a tua vida, primeiro a tua vida, a tua família, a igreja, as tuas necessidades ao Senhor. Interceda pelos pecadores e pelo avanço do reino de Deus. Então a oração é um dever, amados, não é só um privilégio, é um dever. Também é um privilégio, né? E mais, é um dever do cristão, né? Todo cristão deve orar. Depois nós vamos falar da oração de Paulo. Paulo intercedia, né, por todos, ele fazia os pedidos de oração e sempre exaltava a Deus. Mas nós vamos continuar aqui, senão eu não vou dar conta. Vamos lá, Efésios, estamos em 1 Efésios 17. 1 Efésios 1:17, estou na minha cabeça, segunda vez que eu falo isso. Para que o Deus do nosso... Ele falou, né? Primeiro ele começou a oração pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a sua fé entre vós, Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção a vós nas minhas orações. Ele está falando isso. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. Olha, agora ele começou a peticionar. O que ele disse? E ele está dizendo aqui que está pedindo para que Deus, primeiro ele exalta Deus, o Senhor Deus, o nosso Senhor Deus, Senhor Jesus, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Ele está dizendo, ele está enaltecendo Deus, que ele vos conceda espírito de sabedoria, né? O espírito de sabedoria e de revelação. Aqui nós vamos falar um pouquinho. Espírito de sabedoria, qual é a sabedoria? A sabedoria que vem do céu. A sabedoria para discernir, de aplicar o conhecimento de Deus à vida prática. É isso que ele está pedindo. Não é essa sabedoria comum, mas é essa que vem de Deus para a gente poder ser uma melhor pessoa. E quando ele fala no espírito de revelação, não significa adivinhar assim, eventos futuros. Ah, Deus me revelou que você, que não sei. Não é sobre isso que ele está falando. Não que Deus não vá fazer isso, né? Deus tem lá seus instrumentos, falou, né? Até uma mula falou por Deus. Deus usou uma mula para falar com as pessoas, ele pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa. Mas a revelação de que Paulo estava falando aqui não era para esses eventos futuros, né? Ou expor segredos ocultos de alguém. Essa revelação aqui é sobre a palavra de Deus. É sobre revelar e compreender, abrir a mente para que a gente possa compreender o que já está nas Escrituras. Então ele está pedindo aqui, ó. Sabedoria de revelação do pleno conhecimento dele, do pleno conhecimento. Quem é Deus? Deus é tudo que está escrito aqui na Bíblia, então do pleno conhecimento dele. Então revelação disso que está. Senhor, abre meu coração, Senhor, abre minha mente para que eu possa entender a sua palavra e ser edificado por ela. É sobre isso que ele está falando. Não é, Senhor, me dá a revelação para falar para os irmãos aí. Não é sobre isso. O Paulo está falando sobre revelação, iluminação da mente, para compreender o que já foi revelado nas Escrituras. Ele não está trazendo outras coisas. Então, ele está dizendo sobre essa revelação. E aí, nós temos aqui em Isaías 11, 2, diz assim, ó, repousarás, aqui, né, uma passagem de Isaías, para somar a isso, e aí trazer da onde que Paulo tirou isso. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Aqui Isaías, né, o profeta Isaías já falava que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Então Paulo está ecoando a profecia de Isaías, né, que sobre o Espírito que deveria, que repousou sobre o Messias, porque ele está falando que esse Espírito iria repousar sobre Jesus Cristo, e esse mesmo Espírito é o que ele está, o Espírito de sabedoria e de entendimento que foi, né, repousou sobre Cristo, é que ele pede para que desça sobre o povo de Éfeso. É sobre isso. Então o objetivo é que, né, que do mesmo jeito que Jesus foi capacitado pelo Espírito, também sejamos. Então a gente pode fazer essa oração, Senhor, que desça sobre mim, como Paulo fez. Vamos lá olhar aqui que é mais fácil.
Senhor, Pai querido, Pai amado, nosso Senhor, né? O Senhor de Jesus. Nossa, como estou embaralhando. Para que Deus, né? Senhor Deus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, né? Senhor Deus, Pai glorioso, Pai da glória, nos conceda, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação. É assim que se deve fazer. Me conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para que eu possa entender, para que seja revelado o que está aqui de verdade. É isso que ele está nos ensinando, né? Vamos continuar. Então, quando ele disse assim, e ainda ele diz assim, a revelação no pleno conhecimento dele. O que ele diz no pleno conhecimento dele? O pleno conhecimento é no profundo, no completo e no conhecimento prático, para que eu transforme as minhas ações, transforme meu caráter a partir desse conhecimento. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Efésios 1, 18 a 21. Vamos botar mais pressão aqui na nossa leitura. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros. Nós vamos abrir tudo isso aqui, tá? Quando ele fala iluminados os olhos, ele está pedindo Senhor, né? No 17 ele, Senhor, conceda o espírito, sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor, da sua lei. E ele pede iluminados os olhos do vosso coração, né? Os olhos do vosso coração, os olhos da vossa mente, coração é mente. Então abre, Senhor, dá luz, traga luz, clareza, né? Para que eu possa entender a sua revelação, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Esperança do seu chamado. O que ele está dizendo com esperança do seu chamado? Quais são as riquezas, né, dessa esperança? O que ele está dizendo com esperança? Essa esperança não é uma esperança incerta ou vã, como o conceito popular sugere. Na esperança bíblica, a esperança é da certeza absoluta, fundamentada nas promessas de Deus. É a convicção inabalável de que aquilo que Deus prometeu será cumprido. Eu sou filho amado, querido, estou predestinado. Eu fui escolhido, fui predestinado a ser filho amado, querido, e todas as bênçãos do nosso Senhor, se eu seguir os caminhos dele, se mantiver reto nos caminhos do Senhor, eu vou alcançar. É sobre essa esperança do chamamento. Esperança do chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a diferença de revelação e iluminação. A revelação foi dada aos apóstolos e aos profetas bíblicos para registrar as escrituras inspiradas no Espírito Santo. E a iluminação que ele está falando é a gente pedir para o Espírito Santo nos ajudar a entender a revelação que foi dada lá atrás. Então, quando ele fala que para trás, que está pedindo que o Espírito Santo conceda, né, sabedoria e revelação, é revelação não nova revelação, a revelação já foi dada aos apóstolos quando eles escreveram as cartas todas, né, aos profetas todos dessa carta, da Bíblia toda. Então, os reis, todos os escritores da Bíblia, né, que já foi feito, a Bíblia é por revelação, Deus se revelou a uma pessoa que escreveu isso e a gente está lendo aquilo que foi escrito. Essa revelação aqui é o aprofundamento, né? Que a gente consiga revelar a palavra que está escrita em mim, revelar o meu coração. Ela já está escrita, mas ela precisa chegar dentro de mim. Tem gente que lê a Bíblia, e lê muito a Bíblia, que sabe toda a Bíblia de cor, mas ela não tem se revelada no seu coração. Ela não age conforme uma pessoa que conhece aquilo que Deus colocou aqui. Então é sobre isso, é não termos uma letra morta, é termos isso revelado no nosso coração, transformar aquilo que está escrito na palavra em atitude, em sermos o fruto disso aqui. Sempre temos que saber. E como é que eu vou saber, Janice, se eu estou sendo fruto? Olha o que você está fazendo, veja se você, né, veja as pessoas que estão em volta de ti, né, a nossa relação com os filhos. Eu acho que é uma das características mais forte para nós vermos se a gente está conseguindo, né, chegar ao coração deles com tranquilidade, com paz, com harmonia, com domínio próprio, né? Nós temos que ter muita paciência com os filhos, né? E eles são nossa sementinha. Então aqui está dizendo, essa revelação é para que eu possa pegar isso que está escrito e transformar nisso que está aqui, que vocês estão vendo. Será que eu sou reflexo disso que eu estou lendo? Então, sobre isso, ele está pedindo, Senhor, dá essa revelação, mostra qual é a esperança do seu chamamento. E ele termina aqui o 18 dizendo,
qual a riqueza da glória da sua herança, da riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui Paulo, ele descreve os crentes como herança de Deus. A gente já viu que fala ali atrás, né, que nós somos herança do nosso Senhor Jesus, nós somos a herança de Jesus. Então Deus, por meio de Cristo, planejou desde o princípio redimir o povo de todas as nações, tribos e línguas, e este povo será a herança, sua herança gloriosa, né? Então nós somos herança, nós somos a riqueza da glória da sua herança. Né? Então é isso que Deus quer. Quando ele fala glória, né, a herança é chamada de glória, às vezes até em algumas traduções glória rica fala, é uma expressão de que tenta descrever a incomparável alegria de Deus de ver seu povo com ele na eternidade. A gente só vai estar com ele na eternidade quando a gente estiver cheio disso aqui. A gente falou ontem, né? É pelo sangue. Ontem foi muito forte isso para mim. Ou pelo meu sangue ou pelo sangue do Senhor Jesus, que lá na hora do juízo, ou eu vou estar do lado de Deus, ou eu vou estar do lado das trevas, né? Pela eternidade, né? Então a gente viu isso ontem. Então ele fica, Deus quer, o que ele quer? Que nós sejamos todos com ele lá. Então Paulo ora por iluminação, por isso que Paulo ora por iluminação espiritual, para que os crentes de Éfeso compreendam que existe, né, a certeza do chamado de Deus, que Deus nos garante a salvação, que a gente se alegre, né, por fazer parte dessa herança de Deus. Então essa oração que Paulo faz, e essa oração é um modelo, né, que nos ensina a buscar a Deus com a compreensão mais profunda. A gente precisa ter um conhecimento da lei de Deus, senão a gente não tem como chegar, a gente vai ficar muito raso, e aí todo esse conhecimento muito raso nos torna medíocres, e me desculpa falar isso, medíocre é a qualidade daquele que é mediano. Medíocre não é uma palavra feia, como a gente, você é muito medíocre. As pessoas se ofendem, mas na verdade a pessoa medíocre é aquele que está na média. E nós não podemos ser a média, nós temos que ser acima da média. Como é que eu vou ser acima da média? Na minha profissão, estudando mais, estudando melhor. Como é que eu vou ser acima da média? Aqui dentro dessas escrituras, me aprofundando mais. Então ele está nos fazendo um convite, que a gente busque a compreensão mais profunda de quem é Deus, do que Ele fez por nós, de quem é Jesus, do valor do sangue, que a gente de verdade aceite isso. É mais fácil aceitar do que ficar nesse mundo louco, que as pessoas dizem que são bichos, que as pessoas não têm mais sexo definido, que tem pais que dizem que o filho vai escolher quando for maior o sexo. Meu Deus, você está dizendo que você é Deus? Deus já escolheu na hora que Ele fez, te fez homem, fez mulher, depois para sair da casa e formar um só corpo com a sua esposa. Meu Jesus. Efésios, aqui vamos continuar, 19, meu Jesus, estou muito atrasada, eu já li, mas a gente vai falar de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele está falando aqui que ele quer que a gente abra os olhos, o nosso coração, para a gente saber, né, qual é a nossa esperança, do nosso chamado, que é sermos filhos e reto, e qual é a riqueza da glória, da herança. A riqueza da glória é dizer, Senhor, obrigado por o Senhor ter entregue seu filho, né, e seu filho ter limpado todo o meu caminho, de toda a minha vida, esse pecado, que eu não ia dizer assim, eu não vou fazer mais, eu vou ser correto. E aí no 19, a qual suprema grandeza do poder para com os que cremos, que nós cremos, Senhor, em tudo isso que foi acabado de falar, isso que ele está dizendo, segundo a eficácia da força do seu poder. Quando fala eficácia da força do seu poder, ele está redundando, né, o poder, a eficácia é uma coisa certa, a força, a energia, o poder é capacidade ilimitada. Então ele aprofunda, ele está redundando uma força, a eficácia da força do seu poder. Deus tudo pode. Jesus levantou um morto, Lázaro. 4 dias na Bíblia, segundo os estudos, 6 dias mais ou menos, que era o tempo que ele foi e voltou, né? Jesus, ele chegou lá no túmulo e disse, vem Lázaro, vem Lázaro. Então, mostra que a eficácia da força do poder de Deus, né? Dentre outros milagres que Jesus fez. Então, nós temos que entender. 20, o qual exerceu ele em Cristo. Olha só, olha agora como é sério que ele está falando aqui em 20. A força de Deus perante Jesus levantou Lázaro do mundo dos mortos. E agora ele vai falar de novo sobre isso. A qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando também,
Deus ressuscitou o nosso Senhor, né, nosso Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Então ele está dizendo aqui, olha a grandeza do entendimento de Paulo. Vamos ver se eu consigo passar isso para vocês, porque eu fico apurada com o tempo, tem tanta coisa para falar, mas olha só, do mesmo jeito, o mesmo poder e a mesma força que Deus usou para ressuscitar Jesus e ainda colocou ele lá à direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai, ao lado dele, esse mesmo poder, essa mesma força Deus usa para nos resgatar do mundo da morte espiritual. É isso que Paulo está dizendo. O qual exerceu em Cristo, então, o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. A mesma força e o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, Ele usa para te buscar desse mundo pecaminoso. Ele quer que você ressuscite. Ele quer que você saia desse mundo do escuro e venha para o mundo da luz. É isso que está falando. A nossa salvação é um milagre. Você tem que entender a tua salvação na hora que você confessa. Lá em Romanos, confessa com a boca e crê com o coração que esse Senhor que ressuscitou Jesus, e Jesus está lá sentado e que Ele é o nosso Salvador. Para você crer isso de coração, e essa salvação de tirar você. Quando eu fui tirada também desse mundo pecaminoso, do mundo da escuridão, e entrar no mundo da luz, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o Filho dele, Jesus Cristo, Ele está usando contigo hoje. Usou conosco. Olha que coisa mais linda isso. Amados, a conversão de um pecador é a demonstração extraordinária do poder de Deus, equivalente à ressurreição de Cristo. E ainda ele continua, que aí ele, além de ressuscitar o Filho dele, o poder que ele usou para ressuscitar Jesus, ele ainda fez, ele enalteceu, ele glorificou, e ele está sentado, esse Jesus amado, à direita dele, de Deus Pai, nas regiões celestiais. Então, além de ele ter tudo isso, ele separou e enalteceu. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Então, amados, a gente precisa viver sem medo. A gente tem que viver como um crente que tem esse Pai que ressuscitou o Filho, que botou ele lá no céu. Você foi ressuscitado dos mundos dos mortos, da morte espiritual, desse mundo, da escuridão, e está sendo colocado, enaltecido. Vai vir a glória da segunda casa, é maior do que a glória da primeira. O que isso quer dizer? Você precisa andar com mais confiança, porque é esse Deus que tudo vê, tudo pode, tudo escuta, Senhor dos exércitos, médico dos médicos, dono da prata, do nosso paizinho querido, é tudo. É aquele super-homem que a gente vê quando pequena lá, que tudo podia, pegava o mundo, derrubava o mundo, tirava o maligno. Esse é o nosso Deus. Vamos começar a pensar como crianças, porque talvez a gente tire um pouco essa nossa maturidade que nos impede de enxergar o reino. Precisamos ter os olhos de crianças, É tudo muito simples, não é fácil, porque nós já estamos poluídos por esse mundo. Por isso que as crianças é mais fácil, elas aceitarem os dons, elas orarem, porque elas não estão tão poluídas. Por isso que a gente não deve. Eu falei ontem para a Sofia, filha, ela ontem à noite, mãe, eu quero assistir mais uma série. Filha, com o que tu está populando a tua cabeça? Então precisamos ser vigilantes, a gente olhou isso. Oh, meu Senhor. E vamos encerrando com Efésios 1, 22, 23. E depois de ter, 21, eu não falei sobre 21. Vamos falar sobre 21. 21. Assim, e aí Deus colocou o nosso Senhor Jesus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Olha o que ele está dizendo. O nome, gente, é pelo nome. O nome dele está acima de tudo. O nome dele. Além de Deus ter colocado ele, não apenas ressuscitado Cristo, mas ele fez subir ele aos céus e assentou ele à sua direita. Essa posição indica poder, autoridade e domínio supremo. Cristo está acima de todo principado, potestade, poder e domínio.
Essas expressões se referem aos anjos, demônios e qualquer força espiritual. Não há nome ou força, seja no presente ou no futuro, que possa superar a autoridade de Deus. E eu vejo os crentes falando, é mal olhado. A inveja é um sentimento que a gente tem que vigiar e já é uma seta, né? Mas eu vejo muitas pessoas falando, né? É mal olhado, é olho gordo, ainda vi essa semana, olho gordo, meu Jesus. Se você crê que Deus, que Cristo está acima de todo principado, toda potestade, já repreenda esse nome do Senhor Jesus. Você é co-herdeiro desse reino, você é filho amado, Ele falou, Ele te escolheu, predestinou a ser filho. Por favor, acesse o teu lugar. Acesse o reino, se coloque nesse lugar, saia desse vitimismo de eu sou coitadinho, vai, olha para cima e diz, olha, esse aqui é o meu Deus. Começa todos os dias sendo melhor do que foi ontem e prosperando em tudo na tua vida. É uma decisão, tudo é uma decisão, gente, é uma decisão ficar vendo sério ou ficar estudando isso aqui. Vai chegar um dia que Deus vai me cobrar, filha, você pediu o tempo, eu te dei, o que você fez com ele? E aí, o que você está fazendo com o seu tempo? Será que está se aprofundando nisso aqui de Deus, nos propósitos, em direção ao propósito, então, ao encontro daquilo que Deus tem para a tua vida? Ou tu está trocando o teu propósito por proposta? Pelas séries, pela internet, conversa fiada? Não perca esse tempo. O tempo é um recurso, gente. O tempo é a única moeda que nós não podemos comprar. Pode ter o maior milionário desse mundo, Salomão. Se pedisse para Salomão o que ele queria, eu acho que ele teve tudo, mas ele não teve mais tempo. Ele não pôde comprar tempo. Ninguém pode. Então o tempo é um recurso que a gente não pode gastar em vão, que é a única coisa que a gente não tem como voltar. Nós humanos não temos como voltarmos, né? Então, amados, a gente precisa viver sem medo, né? Medo e confiar. E aí nós temos aqui 22. Além de ele colocar Jesus no lugar celestial, à sua direita, né, acima de todo principado, potestade, poder, você precisa ter esse domínio disso aqui que está escrito, amado. Se você está, né, Jesus, usa o nome, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus eu expulso. Você pode, em nome de Jesus, Deus está te dando uma procuração em nome de Jesus você pode fazer isso. E ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, 22, de Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, a qual é o seu corpo e a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Olha só, aqui a gente começa a entender por que a gente ouve falar que nós, a igreja, somos o noivo de Cristo. Por quê? Porque ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, todas as coisas. Quais coisas? Todo principado, potestade, poder, domínio, tudo ele colocou embaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. A gente já viu lá atrás, também falava disso. Para ser o cabeça na missão, ele é o cabeça. E aí a igreja é o corpo, né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Qual é o seu corpo? A igreja é o corpo. E a gente tem isso, a gente vai ver aqui em Efésios 5, que ele vai falar, né, que o homem é a cabeça. Por isso que a igreja é a noiva, é o corpo. Na estrutura familiar, né, tradicional que está aqui na igreja, o homem é a cabeça. O homem tem uma missão e a mulher é sob a mesma missão do seu homem, seu marido. Então aqui está dizendo, Jesus é a cabeça da igreja, ele tem a missão e a igreja é o corpo, está sob a mesma missão de Jesus. Então a gente já começa a falar de coisas que vêm para frente, né? Então nós temos uma missão. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo e a cabeça é um mesmo corpo, por isso que o marido e a mulher devem andar em unidade, né? Saem os dois da sua casa, se transformam num só sangue, é uma só conta bancária, é um só projeto, é só um código de telefone para a família, é um só, não tem eu ficar montando a minha vida com outra pessoa, guardando coisas, né, no meu bolso próprio, não tem mais isso, é um só, é para sempre, é um só não divide. Como é que eu vou dividir agora um só? Vou cortar a cabeça, tá? O homem a cabeça, eu com a cabeça para fora e o corpo vai para outro lado? Como é que vive? Não vive. Se a gente seguir a regra do nosso Senhor, não vive. Por quê? Porque é um só. Você
separa um. Vamos separar assim ou vamos separar assim? Nenhum livro a gente consegue dividir em dois. Se eu cortar ele aqui, fica metade. Se eu cortar ele aqui, também não tem um inteiro. Então a gente precisa entender que somos um só com Cristo Jesus, como igreja. Ele é a cabeça, nós somos corpo. Então, amados, nós temos que entender algumas coisas assim, para nós fecharmos aqui. Vamos fechar com relação às orações, eu gostaria de falar, porque Paulo nos ensinou aqui sobre oração, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre umas lições sobre oração e aplicação prática. Como é que eu posso fazer? Paulo encerra a sua oração com verdades profundas sobre o domínio e a glória de Cristo, mas também nos ensina muito sobre como orar. Então, nós precisamos pegar o exemplo de Paulo aqui para a gente orar. A oração deve ser rica em conteúdo espiritual. Vocês veem o que ele fala. Ele não fica só pedindo coisas, ele diz: Senhor, eu quero o acesso, eu quero que ilumine meus olhos, para que venha esse conhecimento, que enche o meu peito com esse conhecimento, para que eu entenda qual é a riqueza da sua glória, para que eu entenda meu chamado, para que eu possa, né, exercer tudo, o poder em cima do, né, conforme Jesus, usando o nome de Jesus, em cima do potestades, né? Então ele ensina uma riqueza, né? A gente tem que ter então uma riqueza espiritual, não tem como ter isso sem a gente poder ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, nós precisamos conhecer melhor nosso paizinho. Aqui está o manual do paizinho, então você vai aqui ler, que você vai chegar mais próximo dele. Então a oração deve ser rica em conteúdo espiritual. Paulo nos ensina, nos mostra que a oração vai além das emoções, dos simples pedidos, não precisa chorar, se derramar. Podemos também fazer, porque é tão bom fazer isso, se humilhar aos pés do Senhor. Não quer dizer eu vou ficar menor do que ele, mas a gente é menor, com toda certeza, mas não quer dizer isso, né? A humildade precede a honra, também está em Provérbios. Então, se nós nos humilharmos perante nosso Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo, é só contigo que eu consigo, nós vamos ter a honra do nosso Senhor nos atendendo, é o filho pedindo para o pai. Então, ele nos mostra que além das emoções, uma oração verdadeira está cheia da compreensão das verdades de Deus, da sua glória, domínio, do propósito, né? Quanto mais a gente conhece essa palavra, melhor nós iremos orar. Hoje já tem outras palavras no meu vocabulário de oração, né? Eu ainda estou lenta nisso, mas eu já vejo que temos que falar. Por que a gente precisa falar? Para a gente praticar. Porque se a gente fica muito na cabeça, posso ter a Bíblia inteira na minha cabeça e eu não falar, Deus precisa ouvir, porque lá em Gênesis, né, e haja luz, Deus fez tudo com a palavra. Então a palavra tem um poder muito grande nesse mundo material, mas no espiritual maior ainda. Então eu preciso falar, e eu preciso falar também para praticar, fazer com que o meu cérebro trabalhe e transforme aquilo que está dentro de mim. Ela vai sair pela prática, né? A prática de fazermos, de falar, nós precisamos falar. Então o estudo, como muitas pessoas falam, isolado da presença do Espírito Santo, ele não vai esfriar a fé, ele vai só te dar mais subsídios, né, para que você possa se aprofundar mais nessa vida de oração. A oração também busca um conhecimento mais profundo de Deus, a oração, né? Então Paulo não pede milagres nessa oração, né, ou sinais visíveis, mas ele pede para que os crentes de Éfeso, né, a gente está falando agora da oração de Paulo, que eles enxerguem Deus, conheçam mais Deus com profundidade, né? E é isso que ele quer dizer quando ele diz pela iluminação do Espírito Santo. Pede sempre quando você for ler a Bíblia: Senhor, Espírito Santo de Deus, vem aqui comigo, me ajuda naquilo que eu não entendo, me traz abertura espiritual, me dá essa iluminação que Paulo falou. É isso que a gente tem que fazer, é simples. O poder, aqui também, a oração que a gente pode, né, as lições que a gente pode entender sobre orar, né, o poder de Deus em nossa vida. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos opera em nós. Olha o que está escrito aqui. Esse poder nos salva, transforma e sustenta. E é infinitamente maior do que qualquer milagre físico. Reconhecer isso nos liberta do medo. Eu vejo muito isso, as pessoas muito ansiosas. Que geração ansiosa. Eu já passei por um longo tempo de tratamento com relação à depressão, antes de eu conhecer Jesus. E eu vejo que essas coisas não são de Deus, né? Não tem depressão em Deus. Tá com depressão, escuta um louvor, vai cantar. Ah, Janice, mas eu tô tomando remédio. A medicina, Deus deu esse conhecimento aos médicos e ele é de Deus também. Então a gente precisa às vezes compensar coisas, né, físicas. Então o remédio vem trazer uns benefícios
para nossa parte física, às vezes a gente não consegue mesmo, então eu sou completamente de acordo a tomar os remédios, mas também faça isso, vá buscar a Deus, coloca lá, faz uma oração simples: Senhor, deixa nos pés a sua cruz agora a minha ansiedade, Senhor, deixa nos pés a sua cruz a minha depressão, não fique contigo, repete 50 vezes por dia, eu quero ver se tu não vai. Eu tenho um exemplo para dar, ontem eu ia contar e eu já estou atrasada e agora já era. Quando eu trabalhava numa empresa de nutrição, eu tinha minha loja no 6º andar de um prédio. Como é que as pessoas iriam achar minha loja que trabalhava com nutrição no 6º andar? Então todos os dias eu descia por 20, 30 minutos com os panfletinhos da minha loja. E todos os dias eu pegava 100 panfletos, e eu vou dizer para vocês, eu tinha uma vergonha de fazer aquilo, eu tinha uma vergonha de sair, panfletar, mas eu pegava aquilo porque eu tinha que honrar meu negócio, tinha que pagar minha luz, minha água, meu condomínio, que era super caro, meu aluguel era um absurdo de caro. Então eu fazia assim, eu pegava aquele panfletinho e dizia: olá, bom dia, posso deixar um panfleto sobre o meu negócio? Eu já ouviu falar, sou uma loja de shakes, né? Eu começava a falar sobre aquilo. E aí eu fui percebendo que mesmo nos dias maus, naqueles dias que eu estava tão insegura para descer lá, porque eu tinha um cargo público, né, no setor público, eu estava lá de terninho, toda bonitinha, entregando panfleto, eu pensava: meu Senhor, né, eu me envaidecia um pouco com quem eu era, muito embora não fosse nada mais que os outros, só tinha um conhecimento um pouquinho maior, mas Deus quebrou meu orgulho ali. E outra coisa, Ele me ensinou mais importante do que o meu orgulho ser quebrado. Ele me ensinou que depois de 100 vezes eu dizer bom dia, não tinha ninguém que pudesse dizer para mim que aquele dia não ia ser bom. Eu nunca vou me esquecer dessa lição. No dia que você estiver triste, você diz: Senhor, você é o Senhor, meu Salvador. Eu te entrego nos pés da tua cruz hoje essa minha tristeza, essa minha ansiedade. Mas não faz isso uma vez, faz 50, faz 100, que nem eu entregava 100 panfletos, todos os dias eu entregava 100 panfletos. Eu dizia 100 bom dias, e no final daquele período não tinha quem me convencesse que aquele dia não seria bom, porque eu tinha repetido por 100 vezes. É a palavra falada, escutada: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala 100 vezes para ver se tu não se convence que será um bom dia. Então, amados, pela palavra, né, a gente vai ter mais ousadia, mais fé, pela palavra a gente vai entender, pela palavra entendida, né, e que vai ser interiorizada, a gente vai ter mais fé para seguir, né, nossos caminhos. Pela palavra do nosso Senhor, a gente vai sentir que a gente pode fazer mais, melhor pela nossa família, por nós mesmos, sempre primeiro por você, sempre por mim primeiro, sempre por você primeiro, depois pela sua família, né? Sempre tendo Deus acima de todas essas coisas. É pela palavra, pela fé, pela essa palavra você vai ter mais fé, pela palavra você tem mais fé, pelo conhecimento você tem mais autoridade de dizer: aqui não, Satanás, tá se andando na minha casa, aqui não. Aqui tem autoridade, e essa autoridade vem do nome do Senhor Jesus, que lemos, está acima de qualquer domínio, poder, potestade. Aqui não, Satanás, tu não se anda mais na minha casa. Essa autoridade que eu gostaria que você tivesse, conhecendo a palavra. Não tem como fazermos isso se não conhecermos a palavra. E aí pedir: Espírito Santo de Deus, hoje eu e tu, vamos lá. O Espírito Santo de Deus é um pedacinho, né? É um pedacinho de Deus dentro da gente o tempo todo. E aí a gente faz as nossas orações pedindo: Espírito Santo de Deus, me ajuda a enxergar melhor isso. Fizemos nossas orações em nome de Jesus. O nome de Jesus é a petição que a entrega a Deus. Olha só, Deus é o Rei Todo-Poderoso. E esse Rei Todo-Poderoso é a mesma coisa que eu não tenho a mínima vontade de falar com o nosso presidente. Eu tenho que honrar, porque a nossa palavra diz que a gente precisa honrar a autoridade, senão eu honro a autoridade. Mas se eu tivesse que falar com o meu presidente, é fácil de eu fazer? Nem com o presidente do tribunal, que é onde eu trabalho, minha instituição, não consigo falar com ele. E aqui eu estou te dizendo, você consegue chegar ao Pai por essa petição, essa procuração, que é o nome de Jesus. E aí você vai ter, né, os teus pedidos ouvidos, eles vão ser escutados, atendidos pelo nosso Senhor Deus. Oh Senhor, como tu é lindo. Eu vou fazer uma oração no modelo, eu vou até ler aqui, tá? No modelo de Paulo, pra gente começar a entender. Nós temos que buscar. Ontem eu estava pensando, eu vou escrever essa oração no meu celular, colocar no meu celular. E eu quero começar a orar como Paulo orava. Porque não tem sentido a gente começar a ler e a gente não usar isso, né? Vamos fazer uma oração para encerrar então.
Senhor Deus, Pai da glória, te pedimos que ilumines os olhos do nosso coração, que é a nossa mente, para que possamos compreender plenamente a esperança do teu chamado, a riqueza da tua presença nos santos e a suprema grandeza do teu poder que opera em nós. Olha só, e a suprema grandeza do teu poder que opera em nós. Reconhecemos que Cristo está em cima de todas as coisas, que Ele reina soberano e que somos o corpo da tua igreja, chamados para refletir a tua glória. Ajuda-nos a viver essa verdade, confiando no poder que nos salvou, transformou e nos sustenta diariamente. Derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Senhor. Aí eu já saio de mim, vou para a igreja, para que ela seja forte, corajosa, cheia de sabedoria, enfrentando todas as dificuldades com confiança no Senhor. Que possamos reconhecer-te mais, que possamos conhecer-te mais, amar-te mais e proclamar a tua glória em todo lugar. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou deixar essa oraçãozinha aqui, feita a partir dos conhecimentos de Paulo, no post. Quem quiser vai estar no post, amém? Amanhã nós começamos a falar de umas coisas mais, né, ainda está dentro da teologia, mas começa já a mexer com a prática, que são os pecados, do pecado para a salvação pela glória, pela graça. Amanhã também é bastante coisa, nós vamos falar da graça, é pela graça que nós somos salvos o dia inteiro, né, todos os dias. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu Deus, passei demais do meu tempo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e amanhã estamos aqui, amém?